Vamos orar ao Senhor mais uma vez, amados? Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez, Senhor Deus, chegamos diante de Ti, com sinceridade, Senhor, e sabemos que nós somos frágeis, reconhecendo que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Senhor que nos redimiu, Senhor Deus, de um pecado, de uma vida perdida, de perdição. Um povo que nem existia agora é povo. Um povo que nem tinha nome. Hoje são teus filhos. Muito obrigado, Senhor Deus. Que eu seja aqui simplesmente uma ferramenta pessoal tua, Pai. Trabalhe, Senhor Deus, nos textos. Trabalhe, Senhor Deus, nas nossas vidas. Principalmente com a minha, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Amados, não tem muito a ver com o texto que estava sendo preparado de Mateus 1 e o nascimento de Jesus Cristo, mas assim Deus permitiu que fosse outro texto, e foi bem com o momento que eu estava passando ontem. Foi bem com o momento que eu estava passando ontem, e Deus falou comigo, eu falei, Senhor, eu vou chegar em casa, eu não estava com intenção de ter uns materiais prontos já, eu falei, Senhor, fale comigo. E esse texto, 2 Timóteo, capítulo 2, fala do soldado de Cristo, os teólogos, os ensinadores, falam assim que nós temos essa carta como cartas pastorais. E falar a verdade com vocês, eu não estou muito agarrado com essas coisas, não. Que é a palavra de Deus, é cartas pastorais, mas algumas igrejas, alguns ensinam, olha, essas cartas são direcionadas aos pastores. E a Miriam, né? Esqueci o nome da irmã do Miguel. Mirela. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda a palavra é inspirada por Senhor. 2 Timóteo 3,16, ela falou. E realmente isso. E eu pensei, Senhor, é carta pastoral, mas quem não sabe que está cheio de pastor aqui sentado aqui caladinho, que a gente nem sabe, não é verdade? Por que não? Por que não? Então, amados, pedir vocês, nós estamos aqui mais uma outra falha técnica aqui. O texto, infelizmente, não vai estar na tela, mas vocês podem abrir os seus celulares, suas bíblias digitais, ou papel, que for melhor. Talvez nós vamos ter um tempo um pouco mais curto hoje da mensagem, mas a palavra de Deus, Paulo vem exortando Timóteo aqui, e eu escolhi, eu acho que a razão de esse texto veio assim na minha mente, no meu coração, que a gente brinca, o pastor gosta de falar isso, o fulano gosta de falar muito isso. Todo Paulo tem o seu Timóteo, né? Todo apóstolo Paulo tem o seu Timóteo. Ele carinhosamente me chama assim, com os amigos aí no mistério. E eu tenho o privilégio de ser reconhecido assim dessa forma. E esse texto falou muito comigo, 1 Timóteo 2, de 1 a 13. 1 a 13. 1 Timóteo 2, de 1 a 13. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler, nós vamos lendo e eu vou passando os tópicos para vocês. A palavra de Deus diz assim, olha, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, através de mim, de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Na Bíblia de vocês aí, provavelmente vai ter um tema aí, um bom soldado de Cristo. Eu não tive nem tempo para pensar em tema, a verdade é essa. Foi tão rápido de preparar isso, assim, fui botado na fogueira assim, Senhor, é esse tema mesmo, um bom soldado de Cristo. Esse texto falou comigo, um bom soldado de Cristo. O verso fala, um bom soldado de Cristo, ele proclama o Evangelho. Eu me deparei nessa situação, falei, Senhor, o Senhor é comigo, o que eu tenho que fazer é o chamado que tem para todos nós. Por isso que eu não gosto de enfatizar que pegar muita teologia, que é uma carta pastoral, porque em determinada situação eu estava com os pastores e outras pessoas e estava ouvindo alguma repreensão. E eu falei, olha, as coisas eu acho que não é bem assim. Alguém falou assim comigo, você tem um coração de pastor, é porque você tem uma visão pastoral. Eu escutei aquilo, eu saí de lá depois e falei assim, olha, eu não concordo muito com isso não. Meu coração não vale nada.
Eu não tenho coração de pastor. O Senhor que renova, que nos dá um coração novo. Eu não me vejo na situação que eu estava vendo aquela situação com os outros olhos, porque eu tenho um coração de pastor. Eu não vejo dessa forma. Eu não creio que é assim, mas eu respeito quem pensa dessa forma. Mas um soldado de Cristo proclama o Evangelho. Um Evangelho que não ficou na manjedoura. Aproveitar a carona do Natal. Um Evangelho que não ficou na manjedoura, como a mídia ou as lojas vendem, hein? O menino Jesus ali, e naquele local ali que a palavra de Deus fala que não tinha lugar para eles na hospedaria. Naquele local onde tinha animais, o Rei dos Reis nasceu. Mas o Evangelho que nós devemos proclamar, o soldado de Cristo tem que proclamar, não fica na manjedoura e tampouco no sepulcro. Ele foi muito mais além disso. Esse Natal nós temos que festejar com alegria. Muitos falam que é uma festa pagã, mas pegar carona nisso aí e enfatizar, falar, nosso Senhor veio, Ele nasceu, Ele cresceu, Ele ressuscitou, Ele morreu e ressuscitou. Vamos enfatizar isso, ensinar as nossas crianças, estava com as crianças na classe, falando isso, olha, é bom, pode ver filme de Papai Noel, não tem problema não tem problema, mas a prioridade é Cristo. A prioridade no Natal é Cristo, e um soldado, como Paulo estava enfatizando, encorajando Timóteo, proclama o Evangelho. Essas palavras, verso 2, ele diz assim, e o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confio a homens que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Essas palavras que estamos falando, essas palavras que estão sendo pregadas aqui domingo, nas quartas-feiras, essas palavras sadias, talvez você encontre na internet, está difícil hoje em dia. Está difícil encontrar na internet, às vezes se esbarra com umas coisas que não é sadia, cuidado. Mas essas palavras que Paulo está falando, é a palavra que traz vida, é o Natal, é a palavra que traz salvação. Proclama o Evangelho. Por isso que eu queria usar da palavra de Paulo para vocês hoje em dia, nessa manhã. Ele está falando para um homem, para Timóteo, mas vocês, mulheres, soldados de Cristo, guerreiros de Cristo, para vocês, mulheres. A palavra de Deus, e ele estava exortando ainda, confias homens fiéis. Confia a homens fiéis para expandir essa palavra, essa boa nova, tem que falar. Não é só o pastor não, amados. Não é só para o pastor esse chamado. Esse chamado está lá em Mateus 28, 19. Ele falou, olha, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando o que eu ensinei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para todos nós, não é para pastores. Não se deixe enganar, como o Natal está querendo enganar as crianças do Papai Noel. Isso é um chamado para nossas vidas. Proclamar o Evangelho, o soldado de Cristo proclama o Evangelho. Confia a homens fiéis. Quem são esses homens e essas mulheres fiéis? Quem são? Você consegue identificar? Não vai olhar para o irmão do lado, não. São vocês. São vocês. Amém? É você, amado. Essa mensagem não pode parar. Essa mensagem tem que rodar, tem que continuar rodando. Pessoas estão morrendo sem Jesus Cristo. Pessoas estão cegas com a festividade. Pessoas estão ficando cegas com os presentes. Todo ano a mesma coisa. Nós precisamos proclamar. Nós somos soldados de Cristo. Avança o Evangelho. Avança. Versículo 3, continuando. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Aí o verso 4 continua. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu queria lembrar disso aqui. Algumas versões não falam guerra, fala agradar aquele que o alistou. Agradar aquele que o alistou para a guerra. Um soldado que proclama o Evangelho que se alistou para a guerra. Paulo usa essas metáforas aqui do soldado, ele usa, mais para frente vamos dizer, do atleta,
falou aqui o Davi, né? Do atleta, do agricultor. Essa metáfora que ele usa, eu queria que nós pensássemos nisso. Um soldado, vou ler de novo, nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, dessa vida, a fim de agradar aquele o que eu estou para a guerra. Ontem mesmo, eu estava assim, voltando lá de Massachusetts, aquela correria, voltando, aí aconteceu todo esse acidente. Eu estava assim, falando com meus filhos, vocês estavam inquietos, eu falei, não, vamos ver um filme hoje, nós vamos chegar em casa, sentar, tranquilo, nós vamos chegar lá, preparar um filminho que eles estavam devendo para eles já, nós vamos ficar tranquilo. Amanhã eu posso acordar mais tarde, que todo domingo, é até estranho o dia que eu não estou aqui cedo, no domingo, e nas quartas-feiras também. Enfim, nós estávamos com esse planejamento. A hora que surgiu esse imprevisto, esse texto veio na minha cabeça. Espera aí, você está querendo ficar tranquilão? Cara, não tem tempo agora, não. É tempo de anunciar. E eu me deparei com os suas, e quando eu lembrei desse texto, desse texto, veio esse verso na minha cabeça. Ei, nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida. Não tem nada de errado você se preocupar com essas coisas. Viver é preciso aqui. Aproveitar das coisas, das bênçãos que eu tenho dado nas nossas vidas. Mas tem uma hora que as coisas é preciso a gente... Vai acontecer momentos nas nossas vidas que vai mostrar quem nós estamos priorizando. Se é as coisas da vida ou o Senhor. Nós temos nossas vidas. Nós podemos ir no cinema, eu vejo, não vou ser hipócrita aqui e falar que é pecado agora. Eu gosto de ver um bom filme com os amigos, com os meus filhos, eu gosto de compartilhar bastante com eles também. Mas tem hora para tudo, amado. E um bom soldado, ele é igual um bombeiro. Ele não pode estar off. A hora de chamar, você tem que estar disposto. E não é para pastores. Por isso que eu estava falando, eles reconhecem essas cartas aqui como as cartas pastorais, mas é um chamado de Deus para todo aquele que recebeu Jesus Cristo. Nós precisamos tirar as pessoas do inferno. Precisamos tirar as pessoas do inferno. Aproveitar nesse Natal, esse embalo aí, ó, ficar brigando por causa de árvore de Natal. Não, que coisa pagã. Põe Jesus no topo lá da árvore. Não é morto crucificado, não. Vivo. Não tem problema, não. Vamos anunciar a verdade. É hora de falar sério. E esse verso veio para mim, assim, como uma luva. Senhor, muito obrigado. Foi isso mesmo que eu vou falar. Eu sei que o texto não está combinando o que o pastor falou em trazer, roupa, esperança, mas o que o Senhor me deu. Eu sei o que me deu de hora, naquele momento. E a palavra fala que nenhum soldado em serviço embaraça com os negócios da vida. Nós estamos em guerra, amados. Em guerra. Eu queria enfatizar isso aqui, no segundo ponto. Nenhum soldado embaraça com o negócio da vida, a fim de agradar aquele que eu estou para a guerra. Alistou para quê? Para a guerra. É combate. E às vezes nós esquecemos disso. E no cotidiano, nossas vidas, a gente entra no comodismo, de achar que as situações negativas estão vindo e porque eu estou pecando e faltei um culto, acontece uma coisa e tem gente que acha que é isso, está amaldiçoado, né? Eu nunca vi isso. Está em Cristo Jesus, você não é amaldiçoado. Você é mais que vencedor, mais que bem-aventurado, mais que abençoado, bem-aventurado em Jesus Cristo. Você é um povo escolhido, um povo chamado para Deus, pertence, filho de Deus. Filho de Deus. Mas aí, o texto fala, nós alistou para a guerra. Nós estamos em guerra. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, não na versão tradicional, na nova versão internacional, contra os dominadores deste mundo, das trevas, contra as forças espirituais, mal das regiões celestiais. Nós estamos em guerra, amados. Isso é sério. Nós estamos em guerra. E um bom soldado tem que estar atento. Está em guerra. A luta não é contra o seu irmão no trabalho. A luta não é com a sua esposa, que às vezes está pedindo para lavar uma vasilha extra.
A luta não é contra os seus filhos, contra a sua família, não é contra a sogra. A luta não é contra a carne. Precisamos de identificar isso. Talvez a gente pode criar a impressão que um soldado é só aquele que está aqui na igreja, tocando, ministrando. Para Deus tem o mesmo valor aquele que limpa o chão aqui, que tira o pó da TV. Não faz melhor que eles. Nós somos povo de Deus, santo, separado. Povo de Deus. Amém? Então a gente não pode cair nessa impressão que soldado de Cristo é só quem está trabalhando aqui na igreja, que está na equipe ministerial. O Senhor sabe das suas dificuldades. A palavra de Deus fala que, um salmo fala que muitas são as dificuldades dos justos. Eu gosto desse texto. Mas o Senhor a livra de todas. Davi, naquela ocasião, se fingiu de louco, começou a espumar a boca, os caras iam depenar ele, tirar a pena de onde nem tinha. Estava buscando Davi, ele se fez de louco, começou a babar, e ele fez esse salmo naquela ocasião. E louvou o Senhor na dificuldade. As aflições dos justos são muitas, mas o Senhor os livra de todas. E, às vezes dá a impressão de que a aflição, dificuldade, só tem quem está passando fome na África. O que você acha disso? O Senhor sabe das suas dificuldades. Talvez você não está envolvido no ministério da igreja, mas o Senhor sabe o duro que você está dando para o sustento da sua família. O Senhor sabe o duro que você está dando lá para criar os seus filhos no padrão bíblico. Aí pesou, né? É fácil criar filho? Botar filho no mundo é fácil. Jogar lá, deixa brincar, põe no videogame. Mas e que tal no padrão bíblico? O Senhor sabe da dificuldade. Às vezes a gente esbarra, tem luta na própria casa, por querer viver a palavra de Deus. Não assusta com isso não, você está em guerra. Não assusta com isso, você está em guerra. Está achando o quê? Que agora as coisas mudou, o Senhor esqueceu de ti? A palavra de Deus, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está nos encorajando que nós podemos vencer. Não podemos abrir mão dessas coisas. Não podemos abrir mão porque nós somos soldados de Cristo. Deus sabe no íntimo, talvez a dificuldade está tendo no trabalho para ter um padrão bíblico de santidade. Você está em guerra. Você está em guerra. E às vezes, muitas vezes, as coisas saem fora do eixo de nossas vidas, começam a desencaixar, talvez num relacionamento, na vida matrimônio. Os pais e filhos, amigos, talvez lideranças da igreja. Por que não? Os irmãos, o convívio. As coisas começam a desencaixar. Só que aí a gente fala, Senhor, tá difícil, eu vou chutar o balde, porque o bicho pegou para o meu lado agora. Que o caldo engrossou, o caldo engrossou agora. Só que a gente esquece de estudar a palavra de Deus. 2 Timóteo, aí mesmo, um pouco adiante, 3, fala, todos aqueles que desejam, não precisa nem estar fazendo, não. Todos aqueles que desejam seguir a Cristo padecerão perseguição. Todo aquele que deseja seguir a Cristo padecerá perseguição. Isso é bíblico. Não adianta, é fácil talvez que vamos abrir aqui e vamos que enche a igreja de gente e Deus é para todos. A salvação é para todos. Para tatuados, cabeludos, tatuado igual eu, mas vocês me verem na Flórida lá um dia, vocês vão até assustar. Esse crente disfarçado, esse cara. A palavra, a salvação é para todos. É para todos. Mas também nós não podemos vender um evangelho barato, falar assim, olha, vem para cá, que aqui é mar de rosas. Aqui, aceitou Jesus, meu amigo, as coisas não são bombar. Vai mesmo, você está num patamar diferente dos outros. E põe altura nisso. Põe altura nisso. Em Cristo Jesus, amigos, nós somos no topo da nata. Mas precisamos reconhecer isso e pegar isso para nossas vidas. Isso de fato é verdade. Mas você está em guerra. Lembre disso, soldado. Você está em guerra.
dificuldade apertou, agora eu vou desistir. Falei, peraí, bom soldado, estou te entendendo, não. Você fez um compromisso comigo e eu vou te abençoar. E Paulo enfatizando ali, encorajando a Timóteo, que sabia que ele ia enfrentar as dificuldades. Paulo discipulando Timóteo, encorajando ele. Você tá em guerra, amados. O bom soldado está em guerra. Talvez essa mensagem de falar guerra, bom soldado, luta, afasta as pessoas das igrejas, sabe? Tem pessoas que, nós falamos isso, que terá dificuldade, mas tem muito mais bênçãos. Se há combate, há vitória. E esses que estão aí sem Cristo, estão em combate, só que eles não entendem. Só que é uma derrota certa, porque a sua vitória só é em Jesus. A vitória só há em Jesus para nós. Só há em Jesus. Toda a história, você pode ver no Velho Testamento, a batalha do povo de Israel com os outros povos. Deus dá a vitória. Cansou de falar para ele, ei, cuidado, não são vocês não. Eu que vou como um fogo consumidor e eu que dou a vitória. Com Gideão, 30 e tantos mil homens, foram só 300, porque Deus falou assim para eles, olha, estou fazendo isso para que vocês não digam no teu coração, nós conseguimos a vitória. 300 homens contra a multidão, que era difícil contar. É para Deus mostrar que é Ele que dá a vitória. E é de fato isso. Isso é verdade em nossas vidas. Não estou querendo encorajar você para tomar uma decisão. É verdade porque é Bíblia, não é minha palavra. Eu posso te garantir que a vitória está concretizada na sua vida. Em Cristo Jesus. Amém? E um bom soldado, versos 5 a 8, Paulo continuando aqui. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. O atleta não é coroado. Em outras versões fala do atleta, mas não fala de lutar. Nessa versão está falando, se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Olha que maravilha. Olha que benção. Um soldado está em guerra, mas ele tem a sua recompensa. Ele tem sua recompensa garantida. Paulo está falando ali, olha, encorajando ele, usou essa metáfora de novo, falou do soldado, agora está falando do atleta. Você vai ter sua coroa, se você julgar limpo. É garantido isso daí. Não é evangelho falso. É garantido isso daí. Considera, o verso 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Todo trabalhador é digno do seu salário. É bíblico, Jesus falou isso. É bíblico. Todo trabalhador é digno do seu salário. Trabalha, ganha. Está fazendo, vai receber. Não só aqui na igreja, no seu lar. O nosso primeiro ministério é no lar. É no lar, nas ruas. O trabalhador deve ser o primeiro a participar dos frutos. Amados, o Senhor tem grande recompensa para nossas vidas. Grande recompensa para nossas vidas, amém? Seus esforços não serão em vão. Compre essa causa. Compre essa causa. Vamos pegar agora essa mensagem de Natal aí e falar assim, de fato é verdade, o Senhor Jesus Cristo, vamos anunciar essa verdade. Ali, do seu modo, do seu jeito. Não pensa que você vai sair, ter que conhecer a Bíblia e eu escutei assim alguém falando, eu quero envolver mais no ministério da palavra, mas eu preciso fazer uns cursos, 6 anos de teologia. Eu falei, meu amigo, desculpa, mas o que eu acho interessante nisso, Deus não precisa de mim para o evangelho correr. Louvado seja Deus, porque não seria Deus. Eu, sem Deus, no zero esquerda é o quê? Nada. Uma professora de quarto ano falava, quarto ano falava isso, os meninos bagunceiros na sala, parecendo um zero esquerda. Não é nada, o que é um zero esquerda? Não soma, não é nada. Pense nisso. Ele continua, verso 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Considere
o que eu digo. Ele está falando assim, essas coisas que eu estou falando, ei, presta atenção, pensa aí o que eu estou falando. Ele fala, considera o que eu digo, considere o que eu digo. Ele fala assim, está falando para ele assim, olha, fica atento no que eu estou falando. Fica atento. Pega essa causa. Aí você deve pensar assim, mas eu não tenho preparo. Ele falou assim, quem capacita é o Senhor. Ele está falando de novo aqui. Paulo, um homem tão sábio, Timóteo ali aprendendo com ele. E ele fala no verso 7, o Senhor te dará entendimento. Quem abre nossos olhos, dá entendimento é o Espírito Santo. Não é conhecimento da ciência. Nós precisamos estudar. Precisamos empenhar. Mas ele está falando, ei, pense aí o que está sendo falado todo domingo aí. Talvez você se sente incapaz, pois o Senhor te dará entendimento. Um camarada que falando camarada, parece um amigo meu, Pedro, né? Apóstolo Pedro, discípulo do Senhor Jesus Cristo, negou o Senhor, um homem comum, a palavra de Deus, sujeitos às mesmas paixões que nós, 3.000 almas, uma pregação. E tudo bem que ele teve um discipulado de 3 anos com o top dos tops, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não era um homem conhecido de ciência, não. Era um homem comum. Talvez você está pensando aí. Talvez você mesmo aí. Traz 5 pessoas numa igreja assim e um convidar. É a obra de Deus, é o Senhor que capacita. Não é homem. Não é ensino de homens. Continuando o verso 9 e 10, ele fala assim, olha, 8, desculpa. Lembra-te de que Jesus Cristo que é da descendência de Davi, ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Verso 9, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Louvado seja o Senhor. Paulo aí, preso, ele falando, como malfeitor por anunciar a palavra de Deus, ele falou assim, eu estou preso, a palavra está correndo. A palavra está correndo. Nem o apóstolo Paulo, que curava doentes, enfermos, a palavra está correndo. E é um privilégio para nós participar dessa guerra, dessa batalha, desse chamado. É um privilégio. É uma honra. Porque tem recompensa, nós já vimos já. É um privilégio tremendo para soldados de Cristo aí. Não é só os homens, não. Para todo o povo. E Paulo falou ali, olha, o evangelho está correndo, estou preso, mas o evangelho não parou. A festa não para ali. Ali, literalmente, a festa não vai parar. Por nossas causas. O evangelho está correndo. Continuando, verso 10. Por esse motivo, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Um bom soldado, tudo suporta por amor dos eleitos, para que também alcance a salvação. Que eleitos? Que eleitos? Aí não quero entrar no assunto de predestinação, mas pessoas que estão perdidas, mas Jesus Cristo morreu por elas. E elas precisam de um recado de você. Eles estão precisando de um recado do seu, que chegue no ouvido delas. Esses eleitos estão precisando de gente, de mensageiros. Tudo suporta por amor dos eleitos, que também eles alcançam a salvação, que está em Cristo Jesus. Uma pergunta para nós, para mim também, todos nós. O que estamos dispostos a suportar para que a mensagem do Natal, a salvação, alcance os eleitos? O que você está disposto a deixar do seu ego? O que você está disposto a abrir mão para que alguém seja salvo? O que você está disposto a fazer? O Senhor sonda os corações. O que você está disposto? O orgulho? A nossa primeira luta, não sei se a minha luta começa dentro de casa. Que nós estamos envolvendo pessoas diferentes, 2 bênçãos, pequenininha lá, está crescendo, correria do trabalho. Mas o que eu estou disposto para que vejam em mim como exemplo, minha família, para que a salvação chegue a esses eleitos aí,
que Jesus morreu por eles já, 2.000 anos atrás. O que você está disposto a deixar de fazer? A palavra de Deus, o Paulo está falando que, por esse motivo, tudo eu suporto. Mas não quero ser tão duro assim, não, porque eu tenho que ser duro comigo primeiro. Duro comigo primeiro. Vamos ser mais simples. Vamos começar de baixo. O que você, não tudo não, mas o que? Pega uma coisa. O que você está disposto a suportar? Talvez você está disposto a suportar o quê? Qual a luta que você tem para que sua sogra seja salva? Sogra, não, agora eu peguei pesado. Sogra não dá, né? E o pastor Fluff faz piada de sogra, então eu quero bater um papo com ele, que depois a gente veio lá e passou mal. Tem uma coisa de errado nisso. Você fazendo piada? Tá vendo o que deu? O que você está disposto para que seu filho seja salvo? Tem famílias que os filhos estão se perdendo. O que você está disposto de fazer que você acha que é certo, que é o seu jeito, que você está se impondo, para que seu esposo ou sua esposa seja salvo? Paulo estava disposto a fazer tudo. Ele falou, olha, por esse motivo, tudo eu suporto por amor dos eleitos. Só pela vontade de ver gente sendo salva. Só isso. Só pelo amor de Deus, a compaixão de Jesus Cristo por ver um pecador sendo salvo. Tudo eu suporto. Continuando, verso 11. Fiel é esta palavra. Verso 11 e 13. Amados, estamos chegando no final. O último ponto. Nós temos uma recompensa. Mas um bom soldado também, ele comete falhas. Vamos pregar aqui a perfeição, não, porque nós não somos, sabemos disso. Um bom soldado comete falha. Ele proclama o evangelho, ele está em guerra, ele tem sua recompensa, mas ele comete falhas. O verso 11 diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, queria que vocês lessem junto comigo, mas não está na tela. Vocês estão acompanhando aí nas suas Bíblias. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Louvado seja Deus. Se perseveramos com ele também, reinaremos. Se negarmos, também ele nos negará. Ele vai nos negar. Isso aí ele não abre mão, não. Não tem. O Senhor Jesus Cristo é amoroso, ele morreu, ele que sofreu aquela dor lá toda. A palavra de Deus fala que no momento de agonia dele, o suor sai como os gotas de sangue. Às vezes a gente desfazemos das dificuldades dos outros, porque não está na nossa pele. Não foi você que estava lá em Minas a gente fala assim, bobo, né? Não foi você bobo. Não é bobo. Não foi você que estava lá para saber o preço aí que ele pagou. Com ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Louvado seja Deus. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode ir contra a sua palavra, que é soberana. Ele podia mudar, vamos mudar toda essa história aqui. Vou fazer a noite virar dia, o dia virar noite. Ele é o autor da vida. Ele que criou tudo. Mas ele não vai contra a sua palavra, porque ele é reto, é justo. Nosso Senhor é justo, ele não vai contra a tua palavra. E um soldado, um bom soldado de Cristo, ele comete falhas. A palavra de Deus fala que se somos infiéis, ele permanece fiel. Você vai falhar. Jesus não bate papo com Pedro lá, Pedro. Você vai. Não, Senhor, eu vou para o cárcere e eu estou pronto a morrer. Eu estou pronto a morrer contigo. Não, Pedro, você vai me negar. Antes que o galho cante 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. E ele falhou. Mas o Senhor não mudou, ele continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel. Um bom soldado falha. Um bom soldado não é perfeito, ele falha. Mas ele prossegue na luta, na guerra. Estamos em guerra. Um bom soldado falha. Pedro falhou. As promessas, amados, de Deus, a promessa da nova aliança
que foi feita em Jesus Cristo, não depende do seu acerto e erro. Porque aí não seria uma aliança de graça. Aí a gente poderia chamar seria a aliança da conquista. Vou fazer as coisas, vou conseguir, então aí eu tenho com que me vangloriar. É a aliança de graça. Ela não depende dos seus erros e acertos. O Senhor quer que você seja um soldado dele. Você vai ser imperfeito. Você pode falhar. Você pode vir até ser infiel. Mas a gente pode recuperar e continuar a luta, porque é guerra. É guerra. Às vezes eu gosto de brincar, as pessoas, às vezes, no trabalho, chego aqui, tudo tranquilo? Eu falei, tranquilo quando estou de férias. Eu não estou tranquilo. Estou em paz, estou feliz. Tranquilo quando eu gosto da Flórida, gosto de estar lá, passeando lá. Tranquilo quando a gente está vendo um filme com a família, não é verdade? A gente está em guerra todo o tempo, amados. Só precisamos ter essa consciência de qualquer coisa vindo nos atrapalhar. Hoje, tudo parou aqui. Né? Tudo parou de funcionar. Eu não vou ficar irado assim, achando que é algo pessoal, não sei lá, qualquer coisa. A mente humana, nós somos frágeis, pensamos tantas coisas. Eu estou em guerra. A gente tem que mover. Nós temos que mover. Amados, nós fazemos parte de uma aliança maravilhosa em Jesus Cristo. E Ele nos dá esse privilégio de ser soldados dele. Eu convido vocês hoje, convidar os irmãos para vir para frente, para vir louvar o Senhor, enquanto eu vou estar orando. Eu convido vocês para, talvez alguém que não tinha essa visão, de que um soldado de Cristo proclama o Evangelho e que ele está em guerra, vai acontecer as aflições e os obstáculos do cotidiano. Lembra aí, meu amigo, você está em guerra e Deus está chamado para você. Você precisa usar os seus dons, seus talentos para o reino do Senhor. Você precisa ser útil. É um dever teu. E o Senhor sabe quem que Ele está falando. Todos nós somos pastores. Proclamar o Evangelho, nós estamos em guerra e vai ter recompensa. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor mais uma vez.